A santa paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs desse canal. Irmãos, tem um culto online aqui no dia 3/8/2025, aonde o nosso irmão Salvador Bueno atendeu o culto, irmãos, e deu uns belíssimos ensinamentos aí para nossa irmandade, uns belíssimos ensinamentos aí à igreja. Uma palavra muito forte, irmão, uma palavra grandiosa. O servo de Deus pregou e prega com autoridade. Glória a Deus nas alturas. Quando o inimigo ouve essa palavra, irmão, o inimigo fica furioso, né, irmãos? Porque sabe que a palavra de Deus combate ele, né? E o povo de Deus, irmão, se alegra ao ouvir essa grande palavra, essa palavra de bênção, essa palavra de misericórdia. Glória ao nome do Senhor. É assim que o povo de Deus, aleluia, recebe a palavra, as bênçãos de Deus, irmãos, através das palavras, dos cultos, dos testemunhos. E dessa forma Deus fala com cada um de nós, né, irmãos? Fica aí, irmãos, com o vídeo até o final. Fique com essa palavra até o fim. Deus abençoe, meus irmãos, a paz de Deus. Assista aí, irmãos, a palavra que Deus deu aí para o servo de Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, com respeito ao fervor na igreja, temos recomendação. O apóstolo Paulo recomendava: sede fervorosos no Espírito. Nós temos notado, irmãos, às vezes na oração a igreja se mantém em silêncio, quieta. Não há nada que nos confirme se estão todos na comunhão ou não. Quando a igreja é fervorosa, irmão, se percebe, se nota um fervor na igreja. Mas disse o Senhor Jesus que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a gente vê que, de fato, em muitos lugares, a frieza espiritual entrou. E é um culto, então, sem vida, um silêncio total nas orações. É necessário que sejamos aquecidos pela virtude do Espírito de Deus, porque isso traz louvor a Deus. Esta casa foi edificada para que se louvar a Deus. Nós viemos todos aqui, primeiramente, para adorar o Senhor, e na adoração louvar o seu nome, glorificar o seu nome. Assim, é bom que quando vamos à casa do Senhor, vamos dispostos a louvar a Deus, engrandecer o seu nome e adorá-lo em espírito e em verdade. Então não deixemos que a frieza espiritual nos domine, mas que haja sempre predisposição em sentir o Senhor no coração. Também conclamamos a irmandade quanto à oração. Jesus mesmo ensinou o dever de orar sempre sem desfalecer, orar sem cessar. Nós devemos de em tudo fazer conhecida a nossa petição, as nossas necessidades diante de Deus através da oração. Orar sempre. Se não é possível estar ajoelhado orando, mas na nossa comunhão com Deus, em qualquer lugar nós poderemos estar orando ao Senhor, falando com Deus. Com respeito às orações, irmãos, na igreja principalmente, e a nossa ida à casa de Deus, é para buscar aquilo que é de Deus, como dissemos, louvar o seu nome. Mas buscamos sempre através da palavra que o Senhor envia. A palavra é a vida das nossas almas. Somos sempre exortados, desde o começo desta bendita obra, de sempre buscar a palavra de Deus para todos os atos da nossa vida. Tudo aquilo que nós dependemos de um sucesso futuro, a partir do amanhã, devemos buscar a palavra de Deus para saber se isto procede dele, se agrada a ele, se é do seu querer ou não. Então, buscar a palavra é preciso, é necessário, mas uma vez ouvindo a palavra para qualquer situação, demanda a isto a nossa fidelidade a Deus.
Então nós vamos falar um pouquinho sobre o poder e a extensão da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre e o seu poder se estende de geração em geração. É a maior expressão da verdade e Deus vela pelo seu cumprimento. É a sua palavra quem sustenta a nossa vida, pois é Cristo e deve ser, além de ouvida, também obedecida, porque ela é fiel. É necessário conhecer a vontade de Deus, quer seja quando somos mandados ou quando há permissão para a decisão ou realização de algum ato em nossa vida. Quem busca a palavra, busca para saber a vontade de Deus. A palavra dita pelo Senhor tem o seu fiel cumprimento, diferente das palavras do homem, que podem não cumprir, deixando o ouvinte em confusão. Ela deve ser buscada primeiramente para conhecer a vontade de Deus em todo o nosso viver, de forma a lhe agradar em tudo, seja em nossa vida material ou espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, disse Jesus, falando das necessidades nossas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo exortava os irmãos colossenses, no capítulo 3, do verso 1 e 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Temos visto, irmãos, que muitos procuram conhecer a vontade de Deus para a realização de negócio desta vida. E quando são ou não alcançam o objetivo esperado, acabam se escandalizando. É necessário esclarecer que, de fato, devemos fazer tudo segundo a palavra de Deus. Porém, necessitamos saber que o cumprimento da palavra na nossa vida, seja material ou espiritual, depende da nossa fidelidade a Deus, pois vivemos pela palavra dele, e em tudo devemos ser atentos para cumprir seus mandamentos, que não são pesados. Isto quer dizer, nós pedimos confirmação, e o Senhor pode responder. Se Ele responder sim, nós temos a expectativa de receber o que pedimos. Mas o cumprimento da palavra depende da nossa fidelidade. Se nós não formos fiéis, ela não se cumpre. Quem procura saber a vontade de Deus em alguma necessidade, quer seja exclusivamente sua, pessoal, a fidelidade requerida diz respeito somente quanto ao seu viver. Porém, quando for em conjunto com outras pessoas, a fidelidade ela é exigida de todos que estão contidos nesse caso, para que a palavra se cumpra. Digamos, se eu peço a palavra de Deus para fazer alguma coisa que pertence somente a mim, então o Senhor respondeu sim ou não, mas eu devo ser fiel para que ela se cumpra. Mas se for em conjunto com outras pessoas, como numa sociedade, por exemplo, numa constituição de uma empresa, no casamento, então a fidelidade a Deus não é só de um, tem que ser dos dois. Porque se um é fiel, o outro não, a palavra não se cumpre como esperado. E aí muitos se escandalizam, acabam tendo a impressão de que Deus fala e não cumpre. Mas quando Deus responde a alguma coisa que depende exclusivamente daquele que orou para a sua necessidade, então o Senhor espera dele a pureza e a sinceridade em obedecer ao Senhor. Agora, no caso de um namoro, de um noivado, que se busca a palavra para saber se é da vontade de Deus, e caso a pessoa entenda que a palavra respondeu favorável, então não é por isso que agora está tudo resolvido. Não, isto é o princípio. Vai depender da fidelidade dos dois.
para que a palavra se cumpra. Mas o que acontece muito é que, às vezes, com respeito, digamos, a um casamento, ou uma mudança de localidade, ou uma mudança de emprego, ou uma viagem qualquer, a pessoa pede em conjunto com outras pessoas, com o marido, com a mulher ou com algum irmão, e depois não conseguem ser fiéis e obedientes ao Senhor, vem uma deficiência no cumprimento da palavra. Não acontece. Então, muitos acham que o Senhor não é cumpridor da palavra, e isto não é verdade. O Senhor é cumpridor da sua palavra, Ele vela para cumpri-la, só que depende da nossa obediência. Este mal ocorre desde o período de namoro e noivado, quando é para caso de casamento. Se houver desobediência na palavra, surgem desentendimentos que são insolúveis, que levam à insatisfação de ambos, chegando à dissolução do noivado. E, em muitos casos, escandalizam-se com a palavra que ouviram e não se cumpriu. Alguns jovens, até após a dissolução do namoro, do noivado, não se conformam com o insucesso e acabam se deprimindo, ficam doentes, sofrendo sérias consequências na vida pessoal e familiar. Por isso é necessário conhecer que, para que haja sucesso e paz na vida presente e também futura, após o casamento, devem ser fiéis e obedientes à palavra de Deus. Porque não sendo, a palavra de Deus não pode se cumprir. Caso se conclua segundo a palavra que ouviram, é a vontade de Deus, então é preciso considerar que o sucesso só será alcançado se houver total obediência à sua vontade e por parte de todos os envolvidos, pois caso não haja, não ocorrerá o sucesso. Isso tem causado muitos dissabores àqueles que buscaram conhecer a vontade de Deus através da sua palavra e, sentindo-se confirmados por ela, não foram fiéis, não tiveram êxito na realização e nem sucesso, por cuja razão acabaram se escandalizando quanto à verdade da palavra. E isso demonstra falta de conhecimento ao povo que, não havendo esclarecimento, buscam a palavra sempre voltada aos atendimentos de seus anseios, desconsiderando que o sucesso de tudo nesta graça depende exclusivamente da nossa fidelidade à palavra de Deus. Casos de mudança de residência para outra localidade, mudança de emprego, viagens missionárias, se sentirem confirmados pela palavra, devem ser fiéis, porque de outra maneira poderão sofrer grandes prejuízos materiais e espirituais. Recomenda-se prudência aos que pregam a palavra para que em suas pregações não se comprometam com afirmações dizendo sim ou não, quanto aos que buscam confirmações. Então, nós que pregamos, nós temos que ter essa prudência para não confirmar ou desconfirmar alguma coisa. É necessário muita segurança e certeza de que é Deus que realmente está falando. A inquietude do povo provoca um anseio em saber cada vez mais a vontade de Deus através da palavra, exclusivamente quanto à vida material. Deixando de conhecer melhor a vontade de Deus em seu viver, torna-se um povo bastardo, que só procura o que é terreno. Isso acontece muito. Fala-se muito em buscar a palavra, para qualquer coisa. Não, precisa buscar a palavra. Vai buscar a palavra para isso, vai buscar para aquilo. É isso mesmo. Só que, se ela confirmar, ou sentir-se confirmado por ela, não é somente isto agora, é ser fiel até o fim. Como o casamento, por exemplo, foi confirmado quando estava noivo, aí se casaram. Se permanecerem fiéis 60 anos, 70 anos juntos, não faltarão as bênçãos de Deus. A partir do momento que deixam a fidelidade, não tem mais a bênção de Deus, vêm as coisas inconvenientes, vêm as dissoluções e vêm as dores que depois afetam até familiares. E vão dizer que o Senhor tinha confirmado. O Senhor confirmou, mas não foram fiéis.
Então a bênção permanece sobre a cabeça de cada um, enquanto estiver dentro da vontade de Deus. Paulo ensinava os irmãos em Filipos, no capítulo 4, do verso 6 a 8 de Filipenses, dizia: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então em tudo devemos de fato orar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, orando sempre em obediência. E quanto ao mais, irmãos, queremos saber se oramos para isto ou oramos por aquilo, se podemos pedir isto ao Senhor ou não. Disse Paulo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se houver alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. Então ele deixa aqui, irmãos, uma lista de coisas permissíveis diante de Deus que podemos pedir e esperar, e se formos obedientes, Ele nos responde. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Este é o ensinamento que o Senhor deu a graça, irmãos, de passar a Irmandade, com respeito a buscar confirmação de Deus para as nossas coisas, quer sejam materiais ou espirituais. E Deus confirma. Confirmar é concordar. Ele pode confirmar e pode não confirmar, não responder. Às vezes, orando por uma coisa, ora uma vez, duas, três, o Senhor não responde. O silêncio de Deus também é não. Então não adianta ficar insistindo. Você já orou umas par de vezes, o Senhor não responde, fica em paz. É porque o Senhor achou que não tinha que responder a esse assunto. E se Ele responder não, fique em paz também. E se Ele responder sim, continue em paz, agradando a Deus, porque tudo dará certo na sua vida. Vamos cantar um hino e depois o Senhor mandará a palavra. 69.
Vamos aguardar em comunhão a revelação da Santa Palavra de Deus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Aleluia. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, vamos ler a bendita Palavra de Deus, escrita na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4 de Tiago. Glória a Jesus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e eis que ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem?
Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em primeiro lugar, do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Queridos irmãos, é uma carta escrita por Tiago. Este Tiago aqui era irmão do Senhor Jesus, que converteu-se praticamente depois da morte do Senhor. Mas o Senhor lhe deu graça de conhecer a doutrina deixada, e na sua conversão tornou-se também um apóstolo do Senhor. E Deus o abençoou. Mas ele tinha aqui, irmãos, uma responsabilidade grande em ensinar tantos que eram judeus, que seguiam a lei, quanto os não-judeus chamados ao Evangelho, que eram pessoas gentias de outras nacionalidades que não conheciam ou não seguiam o judaísmo. E a pregação que o Senhor lhe dava de fazer, os ensinos que dava de fazer, se ajustava tanto a judeus como não judeus, porque se tratava da obediência e fidelidade a Deus na vida prática, na forma de ser perante o Senhor, com pureza, com sinceridade e com integridade. Então, por isso que tanto servia de conselho aos judeus como aos não-judeus, como serve para nós hoje. Mas aqui ele fazia esta pregação, ou esta carta, ensinando sobre as pessoas terem condição de resistir aos sentimentos, às paixões desta vida terrena, paixões carnais, sentimentos e desejos que levam a pessoa a querer ter uma vida livre, diferente do compromisso em servir a Deus. Então ele escreve esta carta, irmãos, informando aos irmãos naquele tempo que muito sofrimento que eles tinham, decepções que tinham, e pelejas também entre eles, dissensões, eram provocadas pelos deleites, pelos desejos ardentes de cumprirem aquilo que eles tinham naquela época, de prazeres, de vida livre, independente de compromissos com a obediência a Deus. E eles sofriam por causa disto. E muitos deles, naquele tempo, eram cobiçosos, cobiçavam o que era alheio. E isto fazia com que eles, não podendo alcançar o que cobiçavam, se tornavam de fato invejosos. E não podendo alcançar, eles guerreavam, combatiam, falavam mal um do outro. E não tinham aquilo que eles pediam, porque eles pediam a Deus para cumprir os seus anseios, os seus desejos, mas não consideravam que estavam em desacordo à palavra de Deus. Às vezes queriam uma coisa porque invejavam de uma outra, queria que o Senhor lhes concedesse um benefício, porque estavam cobiçando o que outros tinham. E o Senhor não fazia atendimento e não faz, simplesmente pelo pedido, mas pelo sentimento, pela intenção dos corações. Então ele fala, vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo mal, não é desse jeito. Vocês estão pedindo para gastar nos vossos deleites, coisas supérfluas da vida, para vocês se deleitarem nisso. Não podendo ter a aquisição daquele bem, daquela coisa, então vocês entram-se em tristezas, em angústias, porque cobiçam e não alcançam. Porque eles naquele tempo, estão voltados aos bens terrenos, amando o que é do mundo. Os irmãos vejam que naquele tempo não era diferente como hoje.
pessoas que são voltadas às coisas do mundo e só pensam no que é do mundo. Então fala, vocês são adúlteros e as irmãs adúlteras. Por quê? Porque vocês estão dividindo a amizade do mundo e desprezando o que é de Deus, tornando-se inimigos de Deus. Isto é um adultério espiritual. Por isso que vocês não recebem. Então dizia, aquele que quiser ser amigo do mundo, das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, das concupiscências deste mundo, tornam-se inimigos de Deus. Vocês cuidam do que dizem vão a Escritura? A Escritura fala isto, que se deve buscar a Deus e não ao mundo. Ou vocês pensam que o Espírito de Deus que em nós habita, ele tem ciúmes? Não tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Aquele que ama o Senhor são agraciados por ele. De modo, irmãos, que este conselho dava-se àquele tempo, mas também cabe aos nossos dias. Todos nós estamos sujeitos às coisas desta vida terrena e nos fazer também padecer por isso, desejar o que é impossível para nós e querer que o Senhor possibilite a aquisição daquilo que nós não conseguimos, porque o outro tem, porque o outro faz, porque o outro alcança. Por que eu não posso? Por que eu não posso ter o que aquela irmã tem, o que aquele irmão tem? Ele tem porque ele tem, e você não tem porque não alcançou. Mas nem tudo o que nós desejamos, o Senhor permite que venha às nossas mãos. Porque existem bens, irmãos, aos nossos olhos, que perante os olhos de Deus não são bens. São coisas que no futuro trarão para nós sofrimentos, aborrecimentos, tristezas e um esvaziamento daquilo que é de Deus em nós. Então, às vezes Ele não permite, mas Senhor, eu quero isto, eu desejo isto. Mas procure primeiro, orando, conhecer se realmente aquilo traz para ti edificação ou se traz para ti somente um prazer momentâneo com as coisas desta vida. Porque existem prazeres que Deus permite, aliás, Ele deixou para todos, mas existem outros que nos complicam e nos fazem diminuir diante de Deus com aquilo que Ele já nos concedeu, porque a gente acaba negociando o que é de Deus em troca daquilo que é do mundo. Deus não se agrada disto. E isto faz então que haja em nós um desvirtuamento da espiritualidade. Então nós somos todos crentes, mas vamos perdendo a espiritualidade, que é a comunhão com Deus. A gente é crente, batizado há muitos anos, congrego sempre, gosto de cantar, de tocar, de ouvir a palavra. E para mim é uma alegria. Mas muitas vezes sempre alegria quando vem de acordo com aquilo que a pessoa quer. Mas se vem diferente já não é mais alegria. Por quê? Porque a pessoa está contando com o auxílio de Deus para aquilo que a concupiscência em si exige. E Deus não se deixa levar por isto. Bênção de Deus é reservada a quem o ama sinceramente, que não divide a glória dele com o mundo, irmãos. Não é fácil ouvir palavra desse jeito, porque bate de frente com a nossa natureza humana. Mas é aí que o Senhor quer melhorar os nossos caminhos, queridos irmãos. Porque melhorar o que é bom, já é bom. Ele quer melhorar aquilo que não está bom. E que a nossa comunhão com Deus deve ser plena. Ele espera isso de nós. Porque Ele tem prazer que nós estejamos sempre unidos a Ele. E aqui então ele diz, as pessoas naquele tempo, irmão, estavam tão convictas da vida humana e da facilidade, que tudo que eles queriam fazer, falavam, amanhã eu vou viajar, eu vou para tal lugar, vou lá ficar um ano trabalhando, depois vou ganhar um dinheiro, aí eu volto, levo a minha família para morar, porque lá é uma cidade melhor, lá o nível de vida é melhor, a qualidade de vida é melhor, eu vou mudar para lá, eu vou fazer. Então o ano que vem eu volto para levar a minha família. Ele fala, como que você pode fazer isso, falar isso? Você não sabe que a tua vida é como um vapor que se desvanece, que o vento assopra e se transforma, não se vê mais? Sumiu a vida, que nem a vida daquele homem
tão forte, tão trabalhador, novo ainda, e de repente sumiu, e aquela mulher. Porque nossa vida, irmãos, ela é frágil demais e é de curta duração, tempo suficiente para nossa consagração, para voltar a Deus. Os irmãos acham que o Senhor dá aí 40, 50, 60 anos, 80, 100 anos de vida para a pessoa viver este mundo, uma vida larga, uma vida à vontade, usando de tudo, ganhando muito dinheiro, festejando, alegrando, comendo, bebendo, e sono bom. Foi para isso que Ele deu? Não, irmãos. O tempo que Ele deu para cada um de nós é o tempo suficiente para viver, como homem, como mulher, uma vida normal, e o resto, que deve ser mais da metade, servindo a Deus, para voltar o nosso espírito a Ele. Mas tem gente que inverte, vida toda, nas coisas que os olhos veem, que as mãos apalpam, que a gente cobiça, deseja, inveja até de ter. Então a vida está sempre voltada. Se a pessoa tem, digamos, um carro do ano, bonito, bom, Deus lhe deu, louvado seja Deus. Mas já está olhando no lançamento do ano que vem, alguma coisa superior? Não, porque eu preciso manter meu padrão. Eu tenho que lutar por isto. Então eu vou negociar, vou comprar, vou vender e vou investir, porque eu quero adquirir um veículo superior, de melhor qualidade, porque eu mereço. No entanto, a alma está ali vivendo no deserto, com sede, com fome, e ela pensa: Ele não lembra de mim, Ele só pensa nas coisas desta vida. Despertemo-nos nesta manhã, irmãos. Vamos pensar um pouquinho na glória de Deus, no sacrifício do Senhor Jesus, para nos levar de volta para Ele. Vamos pensar um pouquinho nisto. Quanto que custou o resgate de cada alma, quanta dor o Senhor sofreu, suportou calado, porque Ele sabia que se Ele vencesse, Ele tinha certeza que ia vencer, porque o poder estava nele. Mas Ele, sofrendo tudo aquilo, pensava que hoje ou no futuro uma igreja seria salva, um povo seria resgatado do pecado. E Ele falou: Pai, eu quero que onde estiver Ele esteja comigo também. Tudo isso foi para que nós estejamos com Ele no futuro. Agora nós vamos nos prender aqui na terra, dividir aquilo que é dele, que Ele nos dá, com aquilo que é do mundo, associar-se com o mundo, viver as festas, as alegrias carnais, que muitas vezes contaminam não só o corpo como a alma também. Esquecer que Ele está esperando, e quando nós não conseguimos, vamos aos pés dEle: Senhor, veja a dificuldade que eu estou, agora eu estou apertado, Senhor, meu cartão de crédito vence, eu não tenho com que responder, é porque eu gastei um pouco, fiz essas viagens, comprei estas coisas, agora não consigo, meu nome vai ser complicado, posso até sujar o meu nome. Manda a palavra, responde para mim. E Deus é obrigado a atender estas coisas? Bendito seja o Senhor, irmãos. Olha, queridos, se Deus desse graça de que esta palavra entrasse em nossos corações, muitos sofrimentos nós seríamos livres. Porque nós íamos pensar: não, Senhor, tem piedade, ajuda-me a não pôr os olhos nas coisas desta vida e viver com as bênçãos que Tu tens me concedido. Guarda-me de que a vaidade deste mundo me leve fora da Tua graça. Ao contrário, peçamos ao Senhor, irmãos, que cada dia nos revista da glória de Deus, e que apague nos nossos sentimentos a vaidade e a ilusão deste mundo. É possível que muita gente, ouvindo esta palavra, até queira se escandalizar. Mas Jesus falou assim para os discípulos: bem-aventurados os que em mim não se escandalizar.
Que haja nesta manhã, irmãos, aos ouvintes, a todos nós aqui, por este mundo afora, o temor de dizer: Senhor, não quero perder a graça por nada. Tenho meus anseios, tenho as minhas paixões, as minhas necessidades, mas eu quero agora subjugar tudo à Tua vontade. Faça em mim a Tua vontade, Senhor. Jesus ensinou. Alguém falou: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os discípulos. Ele falou: olha, quando vocês forem orar, vocês olham assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, isso é profundo. Não ensinou: peça pão para a semana, porque pode faltar. Peça para hoje. O pão para hoje, porque o amanhã está na mão de Deus. E peça para o Senhor mandar em ti o seu reino, o seu domínio, o seu poder, que nesta manhã desça dos céus o reino de Deus aqui, e o seu poder desça aqui. Nenhuma força das trevas te afastará da presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Tomara, irmãos, que esta palavra alcance os rincões deste mundo, e onde tiver alguém ouvindo, se precisar, que receba e diga: Senhor, eu quero é ver a Tua face, porque o que está no mundo os olhos meus estão vendo, mas o que está contigo eu não consigo ver. Seja aberto agora os nossos olhos espirituais, e que o Senhor desvende os nossos olhos para enxergar as maravilhas da sua lei. Santo é o Senhor. É a palavra desta manhã, irmãos. Se alguém precisar... Tá aí, meus amados irmãos, santa palavra gloriosa que Deus tem revelado aí, né, irmãos? Uma grandiosa palavra que Deus tem dado, né? Deus abençoe a todos, meus irmãos e irmãs desse canal. A santa paz de Deus.